Olá, estamos de volta com uma aulinha, porque na verdade essa aula é uma pequena introdução a outras aulas que virão. Vamos ver sobre o que a gente vai falar agora em sociologia? Vem comigo. A sociologia clássica. Então agora a gente vai começar a desbravar o mundo dos clássicos da sociologia. Se até agora a gente aprendeu as origens dela, quais foram os pensamentos que foram a gênese da sociologia, agora a gente vai entender realmente como ela surge e quais são os pensamentos clássicos que dão o primeiro suporte à sociologia, ok? Vamos saber um pouquinho mais sobre isso nessa introdução. Muito bem, aí na tela vocês estão vendo um quadro de Manet chamado A Música nas Tulherias. E por que eu gosto de começar com esse quadro aqui? Depois que nós analisamos o início da sociologia, as origens da sociologia, falamos muito de industrialismo, né? De industrialização, movimento da industrialização. E nós falamos da ascensão da burguesia, uma nova classe que agora surge e que precisa ser entendida, precisa ser estudada essa nova sociedade, e nada melhor do que esse quadro para a gente fazer essa análise, tá bom? Então eu vou mostrar aqui novamente ele para vocês e vou pontuar os principais pontos, mas é isso aí mesmo. Nesse quadro vocês podem ver ali no cantinho que tem, de um lado a gente tem duas moças sentadas, né, com um vestido muito bufante, chapéuzinhos, acho que é chapéuzinhos. Chapéu pequeno, 2 azuis. E as cadeiras de ferro e um guarda-chuva do lado oposto delas, certo? Aí essas cadeiras de ferro e esse guarda-chuva não estão à toa, eles estão aí justamente para mostrar a industrialização, o poder do ferro nessa modificação da sociedade. Nós podemos ver aí que os homens se movimentam e as mulheres estão ali mais para se mostrar, né, muito bem vestidas. Os homens também elegantes, as crianças ali brincando muito bem vestidas. Muito bem, gente. Tulherias é um jardim de um palácio, tá? Onde os nobres muitas vezes se reuniam para ouvir sinfonias, né? As orquestras sinfônicas. E a burguesia agora ela também quer direito a ter acesso àquilo que culturalmente era erudito, aquilo que pertencia à nobreza. E ela vai entrar nesse hall aí, né, nesse local para ver isso. Só que o quadro é retratado pelo artista com as pessoas olhando para o artista, né? Vou colocar aqui novamente para vocês verem isso. O quadro, as pessoas estão sendo como se fossem fotografadas por ele, tá? E não estão olhando para o outro lado, que é onde estaria acontecendo a sinfonia. Então eles estão conversando, eles estão ali se exibindo, tá bom? Por que é importante a gente falar isso? Porque a burguesia ela não tinha o costume de ir a serestas, né? A saraus, né? Para falar melhor. Então, ela estava ali muito mais para mostrar que ela podia estar ali, para mostrar sua roupa, para mostrar a sua condição social, do que propriamente para usufruir daquela cultura, tá bom? Depois, essa cultura de você se reunir para ver uma orquestra ou ouvir um poema, isso vai se modificar também nessa sociedade, né? Porque para eles é uma perda de tempo aquilo. Então, enquanto eles estiverem comendo, se alguém estiver tocando uma música, tudo bem. E a gente tem isso até hoje, né? De ir nos lugares, alguém tá lá mostrando a sua arte, e a gente tá comendo, conversando, e só com aquele som de fundo, né? Não dando propriamente dita atenção para aquilo. Tá? Então fica aí essa marca dessa nova sociedade. Vamos entender um pouquinho mais em cima de que bases, de que teorias que a sociologia nasce, tá? Vamos lá. Então eu trouxe aí para vocês um significado, né, tirado do dicionário da palavra cientificismo, tá bom? Vamos ler. Doutrina filosófica que afirma ser a ciência superior a qualquer outro saber ou conhecimento usado para compreender a realidade. É uma doutrina filosófica que considera definitivos os conhecimentos científicos,
O que eu estou querendo dizer com isso? A gente estava numa época de cientificismo ali no século XIX. Era muito importante que a ciência desse base a qualquer estudo. Por isso que eu sempre digo que a sociologia, estudo, ela tem bases científicas, né? Então eu costumo brincar assim, quando eu falo para vocês que 2 mais 2 são 4, ninguém vai discutir comigo, tá? Tem uma base científica ali, que mostra que tal equação dá certo, que tal fórmula aplicada à física ou à química dá certo e não se discute. Teoria comprovada. Mas quando eu falo para vocês, por exemplo, que a maior parte das pessoas mortas por ações policiais são negras. Ah, lá vem essa professora aí com essas ideias de esquerda, de isso são dados estatísticos. E se a gente colocar um pouquinho de lógica, dá até para comprovar sem precisar só olhar os dados estatísticos, né? Porque se a gente pensar que as maiores incursões da polícia militar são em periferias, e a maior parte da população periférica, até por um contexto histórico no Brasil, advindo da escravidão, é negra, se a maior incursão é na periferia, a maior parte da população é negra, as maiores mortes feitas em ações policiais são em cima da população negra, tá? Eu não tô aqui dizendo que eles matam à toa, ou tô dizendo que todos que moram na periferia é bandido, não é esse o quadro. Perdão. O quadro é estatístico. Qual a etnia e por que que essa etnia é mais vítima de determinadas ações. Tá bom? Então a sociologia, ela nasce com base científica, precisa ser certo. A gente precisa ter fatos que comprovam, não dá para sair analisando. Não é que nem a filosofia, que você tem uma tese, alguém pode vir com uma contratese e dali você tirar uma síntese. Tá bom? Você já fez isso, você já desenvolveu essa tese e só foi buscar fatos que a comprovem. Ok? Isso é a base científica da sociologia. E aí vamos ver de onde vem essa base científica, tá? Então a gente vai ter muito forte nessa época o evolucionismo do tio Darwin, tá? Então tem aí um desenhinho, né, tipo gráfico para vocês entenderem, que ele dizia que quem sobrevive é quem melhor se adapta. E aí tem uma girafa mostrando que vai crescendo o pescoço para que ela não morra de fome, ela consiga comer o que está mais acima dela. Tá bom? E aí eu queria só colocar para vocês, frisar essa frase. Sobrevive quem melhor se adapta. A gente confunde muito com quem é mais forte. Nos dias de hoje, quem melhor se adapta entre todos os seres vivos, a gente adora falar o ser humano. Não, a bactéria. A bactéria ela tem uma capacidade de adaptação muito grande. E se você for ver, morre com uma facilidade se você conseguir saber com que matá-la, né? Que ela não se adapte àquilo. Ou se prolifera porque já se adaptou àquele tipo de antibiótico, né? E ela consegue se adaptar. Então não é questão de ser forte, é questão de ter capacidade adaptativa. Hoje o homem, ele adapta a natureza a ele faz muita cultura e não quer dizer que ele se adapte tanto à natureza. Fica aí para vocês refletirem. Será que se hoje a gente tirasse a gente daqui e botasse a gente lá no Homem das Cavernas, a gente conseguiria caçar com tanta habilidade, construir a partir do nada com tanta habilidade, como foi feito naquela época, sendo tão refém da tecnologia como a gente hoje, da técnica em geral, como nós somos hoje? Fica aí para vocês refletirem, tá bom? A partir de Charles Darwin, a gente vai ter o organicismo, tá bom? Então vamos lá ver como é que isso se desenvolveu. Então o organicismo, ele foi desenvolvido por Herbert Spencer. Ele vai procurar uma identidade entre as leis biológicas de Darwin e as leis sociais, as leis da sociedade. E vai entender que as relações sociais humanas são integradas ao estudo das espécies. Como? Se você desprezar as particularidades históricas da humanidade ou as suas particularidades culturais, você consegue estabelecer leis de evoluções gerais, tá? Então vai surgir uma proposta de uma ciência da sociedade, que vai ser regulada pela vida comunitária de todos os seres vivos existentes, do mais simples ao mais complexo.
Então, de uma. Desculpa, professores de biologia, que se eu estou falando alguma besteira, mas de uma, sei lá, uma ameba até o ser humano. Então, do ser mais simples até o mais complexo, como eles interagem nessa sociedade. Esse foi o primeiro passo. Depois a gente vai ter o positivismo, que vai partir dessas ideias iniciais e vai pensar só o ser humano na sociedade, também atrelado à teoria evolucionista. Tá? Só que o Herbert Spencer, ele pensa num âmbito geral. E o importante ali que eu coloquei para vocês, para que a gente possa pensar assim, esquece os valores culturais e históricos. Né? Porque as sociedades nascem de forma diferente. Pensar a sociedade brasileira da mesma forma que a gente pensa a sociedade europeia, que foi a que nos colonizou, que existe há mais tempo, a gente sabe que já viviam pessoas aqui, mas existe como sociedade europeia há mais tempo do que a gente se constitui como sociedade brasileira, independente do que tinha antes, né? Colocando de fora o que tinha antes. E como que a gente. E a nossa cultura. Então, culturas lá que não são puras, mas são menos miscigenadas, e a miscigenação da nossa cultura. Como é que a gente equipara essas duas sociedades? Suspende o fator histórico, suspende o fator cultural e vamos pensar só como seres vivos aglomerados. Tá bom? Então, continuando. Muito bem. Essa foi uma pequena introdução pra gente no clássico da sociologia. Eu pretendia continuar o positivismo aqui com vocês, mas eu acho melhor a gente fazer uma outra aula só de positivismo. E essa daqui fica para vocês sentirem um gostinho de como nasce a sociologia, tendo o positivismo como primeira teoria sociológica, tá? Como o fundador do positivismo, Auguste Comte, né? Pode ser, porque ele é francês. Auguste Comte ou Auguste Comte, ele vai ser o pai da sociologia com o seu positivismo, o que nós vamos ver em próximos vídeos. Gostou da aula? Não quer perder o próximo vídeo? Se inscreve, curte. Se gostou bastante, quiser dividir, compartilha. E eu continuo aqui esperando por vocês. Até já!